Olá, meus amores, chegando para mais uma semana de aulas, retomando aí as nossas atividades. Eu espero que vocês tenham, nesse recesso, recuperado toda a energia necessária para a gente adquirir novos conhecimentos. Então, prestem atenção no vídeo, leiam o conteúdo a partir do livro didático de vocês e depois façam uma atividade. Não vamos esquecer da atividade, tá certo? Em caso de dúvidas, já sabem, podem me procurar que eu estou disponível para esclarecer. Então, vamos juntos para a aula de ciências? Olá, meus amores. Então, vamos começar a nossa aula de ciências. Antes de começar o conteúdo em si, eu quero trazer alguns questionamentos para vocês, no qual esses questionamentos eu vou querer que vocês respondam no caderno. O primeiro questionamento é: a minha saúde, o que faço, pode interferir em quem está perto de mim? Ou seja, as minhas ações, atitudes refletem na saúde das outras pessoas? Ou o que eu faço, o outro faz, só interfere na saúde minha e na saúde dele? Ou seja, o que eu faço só vai interferir na minha saúde e o que vocês fazem só vai interferir na saúde de vocês? A gente tem problemas de saúde em nosso país, de modo coletivo, que é muito sério. Alguns problemas do nosso país afetam a saúde da população de uma forma geral. E isso está relacionado à falta de consciência de algumas pessoas que sabem como prevenir algumas doenças, mas acabam não praticando dessas prevenções. E principalmente devido ao descaso das autoridades governamentais que existe no nosso país. Então, o problema de saúde coletiva está muito relacionado a isso. A falta de consciência das pessoas, como também falta de atitudes políticas, né, ações políticas dos nossos governantes para diminuir o impacto causado no ambiente pela falta de saneamento básico. Então, será que eles, os governantes do nosso estado, no nosso país, estão preocupados com a saúde das pessoas? Esse é o segundo questionamento. A gente tem muitas atitudes particulares que afetam a saúde das outras pessoas, afetam a nossa saúde, como também afeta a saúde do ambiente que vivemos. Aqui vocês vão ver uma frase que também está presente no livro de vocês, na página 118, que fala o seguinte: a má gestão e a falta de investimento são responsáveis pela ausência ou deficiência de serviços públicos essenciais. Ou seja, muita coisa que é de responsabilidade do governo, quando não são cumpridas, acaba afetando na saúde das pessoas. Alguns projetos que são elaborados com medidas de saneamento básico têm como objetivo beneficiar a população. Mas a política de saneamento tem que atender a maioria e não a minoria. Mas, principalmente nas regiões rurais brasileiras, não há um beneficiamento com relação à política de saneamento, assim como também ocorre nas grandes cidades, como no caso de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, que sofrem com a ausência dessa política de saneamento básico. Se a gente for pesquisar, for buscar por informações neste cenário de pandemia que estamos vivendo, vamos verificar que várias comunidades dessas cidades, como São Paulo, Rio e Belo Horizonte, o acesso à água eles não têm. Tem pessoas que não têm acesso à água para lavar as mãos, que é uma medida básica de prevenção para o Covid-19, e que muitas pessoas não têm esse acesso. Ou seja, uma medida apenas de lavar a mão para evitar a contaminação pelo vírus. Sem contar que temos, além desse problema, a questão do lixo no Brasil também. Nós produzimos cerca de 240 mil toneladas de lixo doméstico diariamente. E como a gente viu na unidade anterior, esse lixo produzido ele pode prejudicar o solo, né? Também os meios aquáticos, os meios que há água, os recursos hídricos, trazendo
riscos à saúde por produzir aí, proliferar doenças, como também contaminar o solo. Retomando o conceito de sustentabilidade, eu acredito que esse tema está aí bem na cabeça de vocês, já que a gente viu na unidade passada. Os objetivos do desenvolvimento sustentável são 17. Entre esses 17, temos 3 com direção à saúde, voltado para a saúde da população. Esses objetivos, eles devem ser alcançados, têm o intuito global, universal, por pessoas, para ser alcançado até 2030. Então, o que visa esses objetivos? Quais são as ações? Visando acabar com a pobreza, buscar proteção do planeta para garantir às pessoas paz, prosperidade e recursos para a sua sobrevivência, assim como para as próximas gerações que estão por vir a habitar o nosso planeta. Então, um dos primeiros objetivos ligados à saúde é o objetivo 2, que destaca o seguinte: fome zero e agricultura sustentável. Pelo próprio nome, fome zero significa o quê? Acabar com a fome, erradicar com a fome e proporcionar segurança alimentar, ou seja, promover alimentos durante todo o ano para a população, crianças, pessoas pobres e situações vulneráveis, assim como também idosos, pessoas grávidas, mulheres grávidas, lactantes, ter o acesso ao alimento. E esse alimento tem que ser de qualquer jeito? Não. É um alimento que vem proveniente da agricultura sustentável, ou seja, um alimento que assegure aí as pessoas os nutrientes que ela precisa, que ele tenha uma segurança também no quesito de não ter substâncias químicas como pesticidas, agrotóxicos, que desencadeiam problemas na saúde. Como a gente costuma dizer assim, eu vou comer uma fruta, mas em que situação está essa fruta? Ela está segura para a nossa alimentação? Vou chupar uma uva, vou comer uma maçã, mas aí essa fruta, será que não tem agrotóxico, não tem pesticidas? Porque se houver, a gente vai estar levando essas substâncias para o nosso corpo, que pode desencadear em problemas sérios no futuro. O outro objetivo, que está ligado também à saúde e que faz parte dos objetivos do desenvolvimento sustentável, é saúde e bem-estar. Nesse saúde e bem-estar significa o quê? Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todas e todos em todas as idades, independente da faixa etária, criança, jovem, adulto, idosos, todos devem ter acesso a aspectos que promovam a sua saúde física, mental, emocional, social, entre outras. Que isso inclui a oferta de educação, cultura, lazer, moradia digna, trabalho, possibilidades de vivências que favoreçam o bem-estar do ser humano, além de políticas específicas voltadas para os serviços de saúde, saneamento básico e cuidados com o meio ambiente. Nesse aspecto, a gente vai verificar que a gente tem todo esse direito, né, para ter uma promoção de saúde, que é a saúde física, mental, emocional e social. Então, temos que ter moradia digna, ter acesso à cultura, a lazer, que nem sempre é proporcionado. Então, esse é um objetivo a ser alcançado para que todos tenham, e assim tenha a garantia desse aspecto de saúde. E a gente vai ver, antes da gente partir para o próximo objetivo, como eu falei para vocês, são 3, a gente vai destacar aí que existe um relatório que mostra que 815 milhões de pessoas passam fome no mundo. Isso é um problema muito sério. Que aí a gente vai vendo que é um desafio enorme e que será visto a garantir que até 2050
a população que vai estar estimada entre 10 bilhões de pessoas tenha o que comer. Sendo que a gente vai vendo, né, mesmo agora, principalmente agora, na verdade, diante da pandemia que a gente está vivendo, que essa questão de fome, por mais que ela já tenha diminuído há um tempo atrás, né, muito pouco em sua porcentagem, por sinal, mas ela vem se agravando agora, ela vem crescendo, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. E isso é muito sério, ou seja, tem muitas pessoas sem acesso ao alimento. E aí a gente para pensar que quanto tem pessoas em situações de fome, tem pessoas desperdiçando alimentos e tem também problemas com relação à saúde, com relação à obesidade, né? O sobrepeso. Ou seja, enquanto tem pessoas sem acesso à comida, outros estão desperdiçando e outros se alimentam em excesso, né, de comida. E nunca foi visto, né, até um momento, mulheres se dedicarem tanto à amamentação como hoje em dia. Hoje, cerca de 43% das lactantes, elas receberam leite materno durante os seus 6 meses, até 2016. E o aumento dos índices de lactância teve um grande impacto sobre a mortalidade infantil, prevenindo aí 820 mil mortes de crianças por ano. Então, a gente vê a importância que o leite materno tem para a manutenção da vida das crianças. Então, as mulheres, quando elas têm aí acesso à comida, uma boa alimentação, ela promove também a saúde a seus filhos. O terceiro objetivo, como eu falei para vocês, traçado pelo desenvolvimento sustentável, é o objetivo 6, água potável e saneamento. Então, ela inclui o quê? Assegurar a disponibilidade e gestão de água sustentável e saneamento para todos. Ou seja, garantir a todos água com qualidade, assim como também promover, né, a manutenção da saúde pública, reduzindo casos de poluição dessa água, aumentar na eficiência do tratamento, proteger e restaurar os ecossistemas que têm a água, fortalecer a participação das comunidades locais para melhorar na gestão de saneamento de água, acesso à água, como também higienes adequados. Então, tudo isso está ligado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 3, que tem várias metas para serem alcançadas. A água é um direito de todos e realidade de alguns. A gente vai ver, pessoal, que a água é um recurso natural do nosso planeta e é fundamental para a nossa vida. Ela é consumida por nós, seres humanos, como também por animais, por plantas, e é muito usada por nós no processo de higienização, hidratação, preparação de alimentos, como também nas questões de lavagens, né, de roupas e tudo mais que está ligado também à parte de higiene. E a água ela deve ser potável, ou seja, ela deve estar livre de toxinas, patogênios que são prejudiciais à saúde. Ou seja, a água, né, para ela realmente ser potável, ela precisa estar sem cheiro, sem cor. E quando a gente encontra uma água com cor, com cheiro e sabor, vai indicar que essa água ela não está propícia para o consumo humano. Ela está com substâncias ou micro-organismos que vai ser danosas ao ser humano. E a gente tem que lembrar que mesmo a água sendo transparente, não significa que ela esteja potável,
tá? A gente tem que verificar, fazer testes nessa água para verificar se realmente ela indica, mesmo a água sendo transparente, sem cheiro, se ela é potável, porque ela pode estar contaminada também por substâncias tóxicas. Nem sempre a ausência de cor e cheiro significa que ela está propícia, mas o primeiro sinal de que a água não está propícia é a mudança da cor, do cheiro e também do sabor. A água não tem sabor, né? Então, se ela tiver, significa que ela tem alguma coisa errada, tem alguma substância que vai ser prejudicial ao nosso organismo. E segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo não têm acesso à água potável. E aí a gente vai questionando aí que tipo de problemas essas pessoas enfrentam no dia a dia, que riscos elas estão correndo a partir do momento que elas não têm acesso à água potável. Então, a Unicef, ela afirma que mais que o dobro desse número de pessoas não contam com as medidas de saneamento básico adequado essenciais para a qualidade de vida. É importante que a água seja protegida, tratada e também distribuída a todos os cidadãos. Daí a importância da proteção ambiental e do atendimento à população pelos serviços de saneamento básico. E esse cuidado deve se estender à água já utilizada também por residências, indústrias, hospitais que precisam ser drenadas adequadamente, tratadas para evitar doenças e proporcionar conforto. É preciso também proteger as nascentes, preservar os rios, os lagos, garantindo também a vida das populações atuais e as futuras. E a gente vai verificar que a distribuição de água no nosso planeta, né, cerca de 71% da superfície do nosso planeta é coberta por água. Mas não corresponde a toda a água doce, propícia para o nosso consumo. Em alguns países, eles tentam aproveitar melhor a água disponível no território deles, retirando da água o sal por meio de equipamentos para poder assim usá-la em suas atividades. Aqui no Brasil, em algumas regiões, sofre pela escassez de água, principalmente em áreas do Nordeste, áreas que abrangem o bioma Caatinga, e que nessa região, como que é a nossa região, claro, visa ter uma visão de formas de captação de água e também reutilização dela. E aí a gente vai verificar que a captação da água pode ser da chuva por meio dos telhados, armazenamento também dessa água na questão de cisternas, e a gente pode verificar formas de reutilizar a água no quesito da água proveniente também do banho, né? Da lavagem de roupa e tudo mais. Que a água, por exemplo, do esgoto, no nosso país, não vai ser usada depois que a água do esgoto. A gente usou a água, ela passa por tratamento de esgoto. Se a gente quiser fazer o uso, a gente pode fazer. Não para o consumo, de tomar, de fazer comida, mas já para fazer um processo de irrigação de plantas com ela, e também dá para fazer criatórios de peixes. Então, para vocês terem uma ideia da economia que isso representa, a gente vai ter aí como exemplo uma casa com 4 moradores, na qual é consumido cerca de 440 litros de água diários. E essa quantidade utilizada em geral é da seguinte forma: 27% para o consumo como cozinha,
beber e etc. 25% para higiene, como tomar banho e escovar os dentes. 12% para lavagem de roupas. 3% para outros usos secundários, como lavagem de carro. E 33% para descarga de banheiro. Nesse exemplo, a captação e a reutilização poderia representar uma economia de cerca de 158 litros de água, principalmente correspondente ao uso em descargas do banheiro e usos secundários, como lavagem de carro e também calçadas. Qual a importância? Por que vocês acham que é importante fazer o tratamento do esgoto, né? A gente vai ver, gente, que aqui no nosso país, apenas 44,92% dos esgotos passam por tratamento. Na prática, isso significa que 55% desses resíduos de água contaminados são lançados diretamente na natureza, principalmente nos rios, nas águas do mar. Então, a gente tem que pensar em formas em que diminua o impacto, né, com relação à ausência desse tratamento de esgoto. Ou seja, ainda não chegamos na escala de 100%. A gente tem um número ainda muito pequeno e isso traz alguns danos para o ambiente. Então, o grande volume de dejetos produzidos pelos centros urbanos populosos é descarregado em córregos, nos rios e mares e vai provocar a poluição e também contaminação das águas. Como a gente viu nas aulas passadas, muitas doenças elas são transmitidas pela água contaminada, como a febre tifoide, hepatite, cólera e verminoses. E o destino da água que já foi utilizada é um grande problema de saneamento básico que ainda não está solucionado em boa parte do nosso país, aqui no Brasil. Em pequenas comunidades, principalmente em áreas rurais e residências isoladas, o despejo de esgoto ele pode ser resolvido também com um sistema de fossa séptica e o sumidouro. Então, a fossa séptica, como também o sumidouro, são formas de evitar que o solo seja contaminado, assim como áreas próximas que tenha água, e aí para não ter a contaminação pelas próprias pessoas dessas residências. Ou seja, é uma forma mais adequada de evitar que haja um prejuízo à saúde. Então, a fossa séptica e o sumidouro, são formas aí de, vamos dizer assim, a gente vai verificar a importância que tem o tratamento de esgoto. Não sei se vocês já se questionaram para onde vai a água da nossa casa, que a gente utiliza. Para onde ela vai? A gente utiliza para tomar banho, lavar roupa, lavar louça. Essa água vai para onde depois? O que é feito com essa água? Muitas vezes essa água, gente, ela vai para o meio ambiente, vai para o meio com água, sendo contaminada pelas substâncias que a gente utilizou dentro da nossa casa. Para vocês terem ideia, no nosso país, só 44,92% dos esgotos são tratados. Os outros 55% de resíduos contaminados, eles são lançados diretamente na natureza, principalmente nos rios e águas do mar. E como a gente viu nas apresentações de trabalho de vocês, existem sérios problemas relacionados a doenças que são transmitidas pela água que foi contaminada pelo esgoto, que são as doenças como febre tifoide, hepatite, cólera e verminoses. Alguns rios, como o rio Tietê, localizado em São Paulo, o rio Iguaçu, no Paraná, eles recebem diversos poluentes provenientes do esgoto doméstico que não é tratado e é arremessado nesses rios. E a gente tem formas de fazer com que isso não aconteça, usando projetos de saneamento, políticas de saneamento. Então, a gente tem que buscar por isso.
E aí, as águas que poderiam servir para o consumo humano, como também habitat natural para outros seres vivos, acaba sendo prejudicada por conta da questão do esgoto. Então, o destino da água que já foi utilizado é um grande problema de saneamento básico que ainda não foi solucionado no Brasil. E em algumas áreas pequenas, comunidades, principalmente rurais, com residências isoladas, o despejo do esgoto ele pode ser resolvido ou minimizado a partir de um sistema que utiliza fossa séptica ou sumidouro. A fossa séptica ela vai receber o resíduo sólido proveniente do esgoto doméstico e o sumidouro vai receber a parte líquida. São formas aí de evitar a contaminação do solo a partir do esgoto doméstico, do esgoto da água já utilizada na nossa casa, para que assim ele não seja contaminado por essas substâncias no caso do solo. E esse sistema de fossa séptica e sumidouro deve também ter um distanciamento da casa, evitando também áreas que tenha água. Tem que ter um distanciamento da casa, como também de áreas que tenha água, para também que essa água não venha a ser contaminada. É uma forma de minimizar, como também erradicar, vamos imaginar assim, né, evitar a contaminação do solo e da água, usando esse sistema. Já existe nas grandes cidades, em algumas áreas, como é mais abrangente, não dá para ser minimizado usando o sistema de fossa séptica ou sumidouro. Já utilizado as redes de esgoto, né, que é feito para o tratamento do esgoto. Esse tratamento de esgoto é feito por, como fosse, a gente poderia relacionar como fosse o tratamento da água, mas é um pouco diferente, tá? É diferenciado, mas é um processo que vai passar, o esgoto ele vai passar por processos que a água proveniente dele pode depois ser reutilizada, não para o nosso consumo, como eu já destaquei, mas para irrigação e criatórios de peixes. Então, vamos imaginar o seguinte: ao chegar à estação de tratamento, né, a gente vai ter aí uma cidadezinha, uma comunidade que está produzindo esgoto, o esgoto doméstico, ela vai passar para a estação de tratamento, onde nessa estação de tratamento a gente vai ter grades, e essas grades vai estar retendo o lixo e permitindo só a passagem do que é líquido para o próximo compartimento. Essa é a palavra, gente, compartimento. Então, o próximo compartimento vai estar recebendo esse líquido, que vai ter vários outros componentes, claro, matéria orgânica, tecido, papel, vidro, plástico, entre outros objetos, e areia. Então, essa areia, ela depois é retirada com auxílio de transportes, e esse líquido é repassando por outros tanques, tá? Em um tanque vai ter a questão das bactérias, decompositora da matéria orgânica, geralmente a formação de um lodo, e esse lodo ele acaba ficando num processo que a gente chama de decantação, que vai passar para um biodigestor. Se vocês não sabem o que é o biodigestor, vocês podem pesquisar o que significa, anotar no caderno também a palavra do que é o biodigestor. E nessa ação das bactérias sobre o lodo, na matéria orgânica, vai formar o gás metano, que ele também pode ser utilizado, esse gás metano, para a produção de energia elétrica. E a parte líquida, que vai ficar acima do lodo, vai também sofrer ações das bactérias que vão estar nesse espaço, que vai estar dissolvendo a matéria orgânica
e vai estar agitando as grandes hélices e bombas de ar nesse tanque, nesse compartimento. E isso vai garantir a oxigenação da água. E esse oxigênio que vai estar presente na água vai ser utilizado por algas que produzem o oxigênio na fotossíntese. E depois desse tratamento que o esgoto recebe, a água ela vai estar livre de 90% de suas impurezas e pode ser lançada em rios, lagos ou mares, ou ser utilizada da forma como eu já disse para vocês, e assim evita a proliferação de doenças e também contaminação da água, né, com poluentes e tudo mais. Aqui a gente vai ver os indicadores de saúde, né? Qual a importância dos indicadores de saúde? Os indicadores de saúde, gente, eles são utilizados para avaliar aspectos da saúde da população humana e fornecer informações para planejamentos públicos que venham a ser combinados com projetos para resolução do problema. Ou seja, a partir dos indicadores de saúde, dá para saber qual é o problema que está atingindo determinada população, assim como também fornecer dados que, de forma combinada, pode elucidar o problema. Vamos imaginar que um determinado município está havendo uma mortalidade infantil por conta de algum tipo de bactéria ou verminoses que está na água. Então, ela vai trazer aí os índices de saneamento básicos e de postos de saúde que vai estar em um número baixo para atender a população. E assim, o governo ele vai saber onde e como agir para erradicar essa questão da saúde, evitar trazer danos para a população. Então, vocês vão analisar esses gráficos, como estão aí, vai ler o textozinho da página 124 e resolver as questões que estão pontuadas relacionadas ao gráfico para a gente depois dialogar, tá certo? Então, gente, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Bons estudos e se cuidem. Não esqueçam de manter o distanciamento social, usar máscara e também fazer a higienização das mãos.